considerei esse encontro de hoje, esse dia que passamos aqui a debater, falando e ouvindo sobre diversos temas no Brasil, absolutamente enriquecedor, né? Enriquecedor de ideias, de conhecimento, de compartilhamento de experiências, ouvir aqui investidores, empresários, CEOs, pessoas responsáveis por grandes investimentos no Brasil, por geração de emprego no Brasil, pelo destino de tantas famílias, né, que dependem desses empregos, de fato nos enseja a nós políticos, presidente Temer, uma grande responsabilidade, especialmente porque tudo quanto dito em relação à dinâmica dos investimentos, se farão ou não, de que forma farão, passa muito pela política, ou seja, a estabilidade dada pela política nas relações institucionais, nas decisões que toma em Brasília, de fato, é muito determinante para os rumos do desenvolvimento no Brasil. Eu repito que o desenvolvimento social e humano, quando se queira fazer sem desenvolvimento econômico, ele se torna insustentável, desequilibra as finanças públicas, com o risco fiscal vem então a não atração de investimentos, o não desenvolvimento, e aumento da taxa de juros, aumento da inflação, enfim, é uma reação em cadeia que de fato desestabiliza tudo. Então, isso nos impõe uma grande responsabilidade, que é de buscar tomar as decisões corretas, as decisões que o Brasil precisa para poder manter. E eu vi muito atentamente a fala do Isaac Sidney, quando ao final dela aponta tudo quanto há de positivo nesse desfecho do ano de 2023 em relação aos números do Brasil, né, os números da curva de juros, da inflação, do câmbio, da balança comercial, das nossas reservas cambiais, do produto interno bruto, da nossa perspectiva de crescimento. Então nós temos uma grande responsabilidade com o Brasil e de alguns temas específicos que foram aqui cuidados. Eu quero dizer que eu ouvi, eu não vou me lembrar de todos, mas alguns que foram destacados, dizer do nosso compromisso de buscar remediar a questão da quantidade de partidos políticos que o Mesquita cuidou de dizer. De fato, eram muitos partidos políticos, e em 2017, o governo do presidente Michel Temer, nós votamos no Congresso Nacional, eu era deputado naquela ocasião, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e votamos uma proposta de emenda à Constituição do Senado que proíbe as coligações proporcionais e estabelece para os partidos políticos a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho. Isso foi extraordinário para o Brasil, ou seja, é um país que tinha mais de 30 partidos representados no Congresso Nacional, o que dificulta a governabilidade e, consequentemente, a estabilidade. Passou a ter gradativamente, eleição a eleição, um menor número de partidos políticos existentes. Hoje, salvo engano, são 13, né, com as fusões que aconteceram em razão do não cumprimento das cláusulas de barreira, e sucessivamente, a partir das eleições, o que se projeta para o Brasil é um número de 8 a 10 partidos políticos com existência parlamentar, com acesso a fundo partidário, com acesso a tempo de televisão e rádio. E, de fato, Mesquita pontuou muito bem, né? Esses partidos de centro acabam dando uma estabilidade para o Brasil, porque não ficam reféns dessa polarização, como há nos Estados Unidos, republicanos e democratas, permitindo que reformas aconteçam independente da polarização e independente do governo. Muitos acontecimentos se deram em razão da vontade do Congresso Nacional, expressada por uma maioria de partidos políticos, não necessariamente de direita nem de esquerda, mas de centro, para que se possam acontecer as grandes mudanças no Brasil. Um outro ponto que foi aqui citado, que é a questão da dificuldade do licenciamento ambiental. Por mais de um empreendedor aqui dito dessas dificuldades que existem no Brasil, e dificuldades que existem mesmo, não obstante nós estejamos numa quadra de muita responsabilidade com a preservação ambiental. É evidente que nós precisamos de uma modernização na legislação referente a licenciamento ambiental, e assim como fizemos com leis que nós votamos esse ano em relação aos defensivos agrícolas, em relação ao marco temporal, está pendente, de fato, uma apreciação em 2024 de uma modernização da lei de licenciamento ambiental, sobretudo porque, para mim, é muito claro: ou o projeto deve ser licenciado ou não deve ser licenciado, mas que se dê a resposta para que se tenha, então, uma previsibilidade de investimentos. É um compromisso também já feito e que aqui renovo, de termos uma modernização nessa legislação ambiental. E em relação àquilo que pontuou o Fábio, quanto ao orçamento público,
Feita a reforma tributária, regulamentada a reforma tributária, teremos um grande desafio, repito, em relação a gasto público, que envolve a questão do planejamento e de um pensamento de país que una executivo e legislativo na aplicação desses recursos e eventuais modernizações que podem ser sugeridas aqui. Não quero me comprometer com a tese, porque daqui a pouco estou apanhando muito se eu defender isso aqui sem critérios, sem uma reflexão. Mas essa questão dos mínimos constitucionais, que de fato vinculam muito o orçamento público federal. Eu conversava com o prefeito municipal de Minas Gerais, cujo orçamento do município é um pouco mais de R$ 1 bilhão e que tem que gastar necessariamente os 25% na educação. E não necessariamente a educação melhora se aplicar mais dinheiro. É muito mais fácil se pensar num planejamento, numa boa aplicação dos recursos para a educação, do que nessa obrigatoriedade de um volume às vezes, excessivo. Há municípios que precisam investir na educação, há outros municípios que precisam investir na saúde, outros precisam investir na infraestrutura. Então, esta flexibilização, que envolva não a abolição dos mínimos constitucionais, mas eventualmente uma soma desses mínimos constitucionais para que possa haver certa discricionariedade do gestor público na aplicação dos recursos, me parece algo inteligente que seria adequado para o Brasil. Mas temos um grande desafio pela frente, de fato, que é o gasto público como um fator muito importante de estabilidade fiscal e, consequentemente, para que essa toada de desenvolvimento do Brasil e de bons números de crescimento da nossa economia seja uma toada muito real para bem do povo brasileiro. Quanto ao mais, quero, em nome do Parlamento do Brasil, do senador Everton, que aqui me acompanha nessa jornada, agradecer imensamente essa manhã e tarde de debates e me colocar inteiramente à disposição no Congresso Nacional para ouvir a sociedade civil, seja aqui, seja lá, sempre tenho essa abertura de poder tratar sobre os diversos temas de interesse do Brasil no âmbito do Congresso Nacional. Recentemente eu tirei as grades do Congresso Nacional, presidente Temer, depois de um ano de existência do cercamento do Congresso Nacional por conta do que aconteceu em 8 de janeiro, e eu acho que isso foi simbólico para mostrar que o Congresso Nacional pertence aos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, lá é a casa do povo e todos os brasileiros, independente de qualquer circunstância, são muito bem recebidos no Congresso Nacional do Brasil. Muito obrigado.